Bom, vamos lá. Vou agora. Então, o que eu vou agora fazer com vocês? Esses conceitos teóricos que a gente viu agora, sobre erro, sobre a curva de custo, etc., o que nós vamos fazer é agora não resolver nós, mas vamos programar usando o TensorFlow, né, para resolver o que a gente acabou de fazer. Tá bom? Então, é isso que nós vamos fazer. Então, vamos lá. Vou dar uma explicada, mais ou menos, como é que é o programa, e aí a gente entra nele direto. Bacana, vamos lá ao nosso primeira rede neural. De novo, nossos dois conjuntos de números. Isso aqui o pessoal da Google chama que esse é o Hello World do TensorFlow. Então eu mantive até o que eles usam lá, que é o Hello World deles. Tá? Interessante isso, porque o Hello World, vocês lembram, né? Isso veio da Apple, quando o Steve Jobs escreveu o Hello World lá, quando ele lançou o primeiro Mac e tal, né? O primeiro Macintosh. Tem essa coisa do Hello World, né? Então, o primeiro software que você faz, o primeiro em Python, primeira coisa, primeiro print Hello World. Em eletrônica, quando a gente acende um LED, é o Hello World da eletrônica, né? Do Embedded System. Então, quando você faz um Arduino acender um LED, cara, você, na verdade, está interagindo com o mundo, né? Apesar de simples, né? E isso aqui, quando você pega dois conjuntos de números e vai tentar ver a relação entre eles usando um TensorFlow, né? É o Hello World do TensorFlow. Gente, só para vocês terem uma ideia, olha o quão complicado é o programa para fazer isso. Olhando assim parece complicado, né? Mas eu vou mostrar para vocês que isso daqui não é complicado. É relativamente simples. E olha, o que a gente vai ver aqui nesse cara é mais ou menos a mesma coisa que a gente vai ver na próxima aula, um programa, nós vamos usar mais ou menos isso para fazer classificação de escrita manual. Nós vamos pegar aqui um número 1, 0, 5 e vamos fazer um programa para descobrir cada um desses caras. Puxa, mas vou começar a ver aqui. Em cima, então, pessoal, sequencial, né? O que será que é sequencial? Dense, layers, modelo sei o que é. Olha só, apareceu um tal de Optimizer SGD, vocês já ouviram falar, Loss. Puxa, parece que tem, olha só, um X e um Y aqui, né? Eu tenho um X e Y aqui. Parece que são entrada e saída. Bom, parece... Vamos tentar entender isso aí. Primeira coisa. Vamos relembrar, né, da nossa aula lá, quando a gente falou do neurônio, né? Lembra, isso aqui eu tenho uma rede neural. Uma rede neural, o que é? Uma rede onde eu tenho várias camadas de neurônios. Cada neurôniozinho desse aqui, lembra? Eu tenho um núcleo lá, na verdade eu faço uma somatória. Cada neurônio, essa bolinha laranja aqui, né? Ela vai ter, então, cada linha que está se conectando são as entradas, cada linha dessa teria um Wzinho e um Bzinho, certo? Quer dizer, né? Que está conectando com isso aí. E, por sua vez, ele vai fazer as somatórias disso daí, passa por uma função de ativação, lembra disso? Que a gente falou de função de ativação? Né? Que é uma função que dá uma não linearidade. Eu posso fazer, por exemplo, se for os negativos virar positivo, etc. A gente vai falar um pouquinho mais disso depois, né? Então, isso é uma rede densa. Quando eu falo densa, a palavra densa, Dense Neural Network, por que é densa? Porque eu tenho cada camada, eu tenho todos os neurônios conectados com os neurônios da camada. Se eu pegar a camada do meio e chamar de camada 1, a camada N0, que é a camada ou menos 1, sei lá, a camada anterior, ele está conectado com todos os neurônios da camada anterior e ele está conectado com todos os neurônios da camada seguinte. Tá? Então, daí vem a palavra dense. Ok? Então, olha só. Outra coisa. Lembra que eu comentei? Cada coluna cada grupo de neurônios aqui, a gente chama de layer, ou camadas. Então, eu tenho layer, por exemplo, layer 1, ou camada de entrada. Olha só. Layer 2 aqui, que será a camada escondida, e layer 3, que é saída. Em geral, eu posso ter 10 layers. O primeiro layer é o layer de entrada e o último layer é o layer de saída, tá? E os layers que estiver no meio são os layers escondidos, os hidden layers, né? Em geral, para mim considerar deep learning mesmo, eu tenho que ter no mínimo 3 layers, tá? Eu tenho que ter um layer de entrada, um layer de saída e um layer escondido. Quando eu tenho 3 layers, é um deep learning. Se eu tiver um layer só, um neurônio,
um neurôniozinho, onde eu tenho a entrada e a saída dele, na verdade é uma rede, é um neurônio, né? Se eu botar 2 aí vai ser uma rede neuronal, mas não necessariamente é um deep learning, né? O deep learning é quando eu tenho mais de 3 layers, mas esse é só nome, só para vocês terem uma ideia. E importante, os dados eles vão entrar na rede neuronal pelo lado esquerdo, tá certo? E vão sair pelo lado direito. Então eles entram pelo lado direito, eles vêm numa sequência que vem do lado direito, né? E vão para o lado, perdão, entra o lado esquerdo e vão para o lado direito da tela de vocês, tá? Entra nesses 3 neuroninhos aqui, passa pelo Hayden e vai para os 2 neuroninhos de saída. Entra para a entrada, Hayden. Então eu tenho, olhando essa figura aqui, eu tenho 3 layers, certo? 3 dense layers e eles são sequenciais. Beleza. É exatamente o que eu tenho aqui, tá? Exatamente o que eu tenho aqui. Olha lá em cima, na primeira linha, né? Ainda bem que eu marquei, viu, gente? Porque eu realmente não tô vendo o sensor, mas pelo menos, olha, tô olhando essa linha de cima, então, né? Então, olha lá, o meu modelo, né? Olha lá, ele é um modelo Keras, que o TensorFlow é um mecanismo, né? É um mecanismo lá, todo o engine, né? O framework para fazer deep learning, né? Para fazer deep learning, machine learning, etc., né? Com redes neurais. Keras é uma espécie de um software que eu tenho em cima do TensorFlow. Antigamente ele era separado. Na versão 2 do TensorFlow, a Google colocou o Keras dentro dele porque ele é uma maneira mais... Ele simplifica, tá vendo? É mais fácil de eu escrever. Então eu falo, eu vou usar. Então o modelo vai ser um modelo sequencial, quer dizer, ou seja, na minha cabeça sequencial, porque eu vou ter uma sequência de... Porque eu podia ter modelo, tem outros tipos, mas o sequencial é o mais usado. Na verdade, os layers vão estar em sequência, né? Olha, dentro do parênteses aí do sequencial, eu tenho um layer só, tá vendo? Se eu tivesse 2 layers, eu tinha uma outra linha parecida com essa. Vocês vão fazer um exercício em casa, fazendo depois programando usando 2 layers. Olha, eu tenho um layer aqui, tá certo? Eu tenho um layer, né? Só. Então, olha lá, keras.layers. Que tipo de layer? Layer dense. Quer dizer, o que significa? Que todos os neurônios estão conectados, tá certo? Todos os neurônios estão conectados. Eu tenho outros tipos de layers. Posso ter um layer convolucional, por exemplo. Nós vamos ver isso na 2 aulas, daqui 2 aulas, tá? Legal. O units. Esse layer tem um único neurônio. Tá certo? Então, lembrando lá, aqui, ó. Então, esse cara vai ser um cara, na verdade, de um layer só. Vai ser o menor neurônio possível, né? Um neurônio. Então, é uma camada com um neurônio. Tá certo? E qual que é o shape de entrada? O shape de entrada é 1. Ó, ele tá entre colchetes ali, ó. 1. 1 é o meu shape de entrada. Por quê? Lembra? O X o X vai ser a entrada, né? -1, vai ter uma saída, aí vai estar o 0, vai ter outra saída e assim por diante. Legal. Então, importante. Esse 1 da unidade está relacionado com o neurônio, tá certo? Isso é importante, né? E esse neurônio significa que eu tenho uma entrada. Ok, gente? Tá? Estão vendo aqui, ó? Esse é o menor rede neuronal que vocês já viram na vida. Ela é uma rede que tem uma única entrada e uma única saída. Units igual a 1, beleza? Ó, units igual a 1, né? Tem um layer só, tá certo? E esse cara vai me dar uma saída. Tá ok? Então essa daí, gente, é o que está dizendo essa primeira linha. Esse modelo é um modelo sequencial, denso, com uma unidade. Eu queria fazer isso com 3 neurônios. Tá bom, mas os X vão juntar em 3 neurônios. Você punha units igual a 3. A saída seria 1, porque eu tenho... A saída depois seria 1 só mesmo, né? Porque... eu quero botar 2. Também pode botar. Percebem? Beleza. Uma vez que você define o modelo, nós estamos ainda numa... antes de treinar, lembra? É só arquitetura, tá? Eu estou definindo a arquitetura, o esqueletão do nosso modelo. Ele ainda não é usável. Eu vou ter que treinar ele depois. Mas primeiro tem que dizer o jeitão dele. O jeitão eu já fiz. O jeitão dele é um neurôniozinho com uma entrada e uma saída. Legal. Agora, se eu vou pôr entradas e saídas, eu preciso fazer 2 coisas. Eu preciso dizer como eu vou medir o erro dele, eu tenho que avisar ele. Se você não pôr nada, eu vou dizer para você, ele vai usar os defaults que vai ser isso aí. Vocês podem até olhar, se vocês entrarem lá, depois model.compile e ver os defaults,
Se você não pôr nada, ele vai, por exemplo, o SGD é o default dele, etc. Mas legal, mas eu vou definir, ó, eu quero usar o Stochastic Gradient Descent, que é aquilo que nós vimos lá, e vou usar o Mean Squared Error, ok? Que é simplesmente o que a gente já tem, que a gente olhou lá no exercício. Beleza? É isso que eu vou... Então, isso, quando eu compilo o meu modelo, eu crio o modelo na primeira linha, compilo o modelo na segunda linha. Compilar significa dizer qual vai ser o otimizador e qual vai ser a medida de perda que eu vou ter durante o processo de treinamento, tá? Aí eu tenho que dizer quais são os meus dados de entrada e dados de saída. Olha, eu usei aí um NumPy, um array de NumPy, né? Tá aí os meus dados que a gente definiu lá, o mesmo que a gente usou, tá certo? Só lembrando aqui, gente, olha lá, o meu YS tá lá nas minhas respostas e meu XS tá nos meus dados. E vou aplicar o Machine Learning e vou sair com as minhas regras. O que era a regra mesmo? Que era o meu modelo. Mas o que é o modelo mesmo? O que nós vamos calcular aqui? O que esse troço todo vai calcular? Alguém dá um chute? Padrão? Os parâmetros. Os parâmetros. O W e o B. É um só tem um W e um B, né? É isso que nós vamos calcular aqui. Tá certo? Legal. E onde é que nós vamos calcular isso? Nós vamos calcular agora. Ó, eu defini o modelo na primeira linha, a gente compilou ele para dizer como é que a gente ia medir os erros e qual que era o algoritmo que eu ia usar para fazer os novos chutes, né? Definir meus dados de entrada e saída. Na prática, inclusive, eu gosto de fazer o contrário, tá, gente? A primeira coisa que eu faço, você entra com os dados, depois faz o modelo e tal, mas fica mais fácil aqui. Tanto faz. O importante agora é, ó, como é que eu treino? Pessoal, treino simplesmente com essa linha. Eu vou pegar o modelo, é a mesma coisa que, no fundo, lembra quando vocês fazem regressão, vocês já fizeram isso em algumas matérias no começo do curso de vocês de engenharia, é fazer o fit da reta, né? Eu dou um monte de pontos para vocês e faço um fit, quer dizer, eu vou descobrir qual que é a reta, né, que vai ser melhor, que vai casar melhor com teus pontos, que vai dar um menor erro. No fundo é isso, quando você faz uma regressão, né, linear, dado um monte de pontos, achar qual que é a reta que passa, que dá menor erro entre os pontos. Então eu vou dizer, olha, esse modelo eu vou fazer um fit, sendo que a entrada é o XS e a saída é o YS. E vou fazer quantas vezes? 500 vezes. Esse vai ser o meu, os epochs que eu vou usar aqui. Quer dizer, quantas vezes, e eu tenho que fazer um monte de vezes mesmo para ir tentando diminuir o erro. E aí, no final, beleza. Aí o que eu vou fazer? Inferência. Qual que é a inferência? Uma vez que aí já o modelo, depois de treinado, né? Eu vou pegar o modelo e fazer, por exemplo, eu quero fazer uma predição, eu quero predizer quanto vai ser o valor 10. Eu não tenho 10 no X, tá vendo? O X eu tenho menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Eu vou meter 10 aí e vai sair um valor. Quanto vai sair? Se eu meter 10 aí nisso aí, nessa equaçãozinha aí, nesse print aí, o que vai dar esse print aí? 19? Quase. Não sei quanto vai dar. Vai dar, ou vai ser 18.9999, ou vai ser 19.000. Perceberam? Mas é isso aí. Ou seja, na verdade, pode ser até aqui, vai ser muito próximo, mas na prática, como a gente sabe, né, olhando os números que a gente já fez lá, a gente sabe quais são os parâmetros, ele vai calcular 500 vezes, ele vai chegar num W que deveria ser, o W quanto era? Menos 2, né? Era menos 2, né? O parâmetrozinho W lá, né? Que era o WX lá. Menos 2. Ele vai achar, sei lá, menos 2,000012345 ou 1.9876, alguma coisa assim. E o B também vai ser mesmo, em vez de ser menos 1, ele vai chegar no 0.98. Então, com esse valor aproximado de W, ele vai chegar no valor aproximado. Que beleza. Nesse caso, fala, pô, mas que vantagem Maria leva. Mas imagina que em vez de ser um parâmetro X ou um parâmetro Y, você podia fazer isso num modelo com 500 colunas de entrada, perceberam? 500 sensores, valor de 500 sensores. Aí imagina, você não consegue nem desenhar. Lá ele desenhou, é uma reta com um X e um Y, é uma reta, mas e se eu tiver uma dimensão número 35 em dimensão, 200, 500, quer dizer, vocês perceberam que aí, mas a complexidade vai ser a mesma. Ou seja, o tamanho, a matriz aqui eu tenho só um vetorzinho simples como entrada, mas eu podia ter uma matriz complexa, com uma matriz 2D, 3D, eu podia usar uma foto, podia usar um vídeo, coisas super complexas, e o modelo seria não muito diferente disso. Perceberam? Então, olha só. Então, na verdade,
quando a gente fala que nós vamos treinar um modelo, nós vamos fazer exatamente esse model.fit. Olha lá. Eu estou fazendo o quê? Eu estou pondo a minha entrada, pondo a minha saída, dizendo quantas vezes eu vou querer rodar, quantas vezes eu vou fazer essa voltinha aqui. Na medida que eu vou ver o meu loss e vou ver o meu optimizer lá. E aí, beleza. Aí eu faço, então, a minha predição. Ou seja, eu vou fazer a minha inferência, tá certo? Eu treinei o modelo e aí eu vou fazer a minha inferência, tá? Que eu vou entrar com o valor 10 e vou sair, que eu botei interrogação, porque é mais ou menos o que eu quero para a gente dar uma olhadinha, porque na verdade vocês vão perceber que vai ter uma variaçãozinha aí, que é óbvio desse modelo. Tá bom? Beleza. Próximo passo agora, vamos fazer rapidinho, vamos pro Colab. Deixa eu... Uma coisa, eu vou subir aqui para ficar mais fácil. Vamos, para não perder tempo, vou buscar uma que eu tinha feito aqui. Em vez de fazer do zero com vocês, acho que eu vou puxar um aqui, vou só mostrar, fica mais fácil, gente. Senão perdemos muito tempo. Então vamos lá. Ó, vou conectar, né? Conectando. Vocês estão aí ainda, né? Estamos sim. Beleza. A tela tá direitinho? Bacana. Ó, pessoal, essa sequência é exatamente sempre a sequência que a gente vai fazer para qualquer projeto. Nós vamos fazer agora para essa coisa muito simplesinha, que esse é um modelo, nós estamos fazendo, na verdade, uma regressão. Isso é um modelo, nós estamos fazendo um modelo de machine learning de regressão. Depois nós vamos entrar um pouquinho mais a fundo. Mas a sequência é sempre a mesma. Primeira coisa que eu faço, eu venho aqui, né, olha lá, e vou importar as minhas bibliotecas, tá? Inclusive, gente, eu comentei com você na outra aula, foi a primeira vez que vocês estão vendo o TensorFlow. Na verdade, aqui eu estou avisando lembra que eu comentei com vocês? Eu estou avisando para o Colab que eu vou usar o TensorFlow version 2. Se vocês estiverem com o aberto, vocês podem copiar rapidinho e me seguindo, tá? Senão depois vocês ficam com calma, eu vou passar o notebook para vocês, eu vou passar, vocês refazem em casa, mas fica à vontade. Como o default, agora, o default, a própria Google já botou como default o TensorFlow 2, então tá beleza, eu nem precisaria mais avisar ele que é o TensorFlow 2. Só se você fosse precisar do 1, algum projeto antigo, aí você colocaria aqui, eu quero a versão 1.x, tá? Então eu trouxe o TensorFlow, trouxe o NumPy, e aqui eu mandei imprimir a versão, ó, eu estou usando a versão 2.4.1, ok? Beleza. Próximo ponto, definir o nosso dataset. Vou lá, o XS aqui, né? Então vai ser lá, o XS e o YS, tá? Beleza. Então aqui, se a gente ver aqui, XS, né? Olha lá, XS, olha lá, o nosso arrayzinho, beleza? E o YS, item, não precisa nem fazer, né? Legal. Próximo passo, vamos definir a nossa arquitetura, né, da nossa rede neuronal. Então vamos lá, ó. Olha lá. Aquilo que a gente fala, model tf.keras.sequential, lembra lá? Quando eu ponho aqui, ó, ele está dizendo, ele vai me dizer que sequencial, e eu podia ter outras possibilidades. Aí eu tenho os tipos de layer, né? Eu estou usando o layer, no caso, dense aqui, né? Vou ter uma unidade e vou ter a minha entrada 1 aqui. Beleza? Beleza. Vamos executar, ver se não dá erro. Executei, beleza. Vou compilar. Eu estou compilando lá com, né, o SGD e o... Beleza. Pessoal, até esse ponto, né, a gente só definiu o modelo, tá? O modelo tá vazio. Eu vim aqui, inclusive eu posso vir aqui e mandar imprimir o sumário dele, ó. O que é esse modelo? Ele é um modelo dense, legal, todos os neurônios conectados, só tem um, mas tudo bem. Quer dizer, mas se tivesse 500 neurônios, eles estavam todos conectados, né? Aqui iria aparecer as várias... Depois eu vou pedir para vocês fazerem em casa um modelinho com mais de um layer. Mas legal, ele tem um shape aqui. Olha só, isso aqui é importante. Quantos parâmetros ele vai se treinar? 2. É o menor número de parâmetros possível. É um neurônio, eu tenho uma entrada, né, que é um Wzinho, e tenho um B. Se eu tivesse 10 neurônios de entrada, né, ou um neurônio com 10 entradas, ele iria calcular aqui 11 parâmetros, que seriam os 10
as 10 linhas de entrada mais o B. Lembra? O B ele é separado, tá? O B é o bias, né? Então eu sempre tenho o número. Um neurônio pode ter várias entradas, então ele pode ter vários Ws. Os Ws estão relacionados com o número de entradas que esse neurônio tem. E o B é quantos neurônios eu tenho ali. Então, nesse layer aqui, o B vai ser sempre o número de neurônios. Né? Então, legal, esse cara aqui, ele vai programar dois neurônios. Vocês se lembram, acho que 2 aulas passadas, gente, que eu botei o gráfico para vocês e falei do GPT-3, lembra? Que é não sei quantos bilhões de parâmetros, né? Que é o sistema, que é o modelo mais bodoso, o maior modelo mais sofisticado que a gente tem hoje em dia, né? Então é isso aqui. A única diferença desse modelo para aquele modelo, obviamente a arquitetura, a arquitetura que é cheia de vários layers, aí vem o lance do pessoal discutir quantos layers eu preciso, como é que vai ser cada layer. Aí eu tenho toda uma área que estuda, né, quais são as arquiteturas do modelo, quantos layers eu vou precisar, quantos neurônios eu vou precisar. E digo uma coisa para vocês, viu, gente? De uma maneira geral, é um pouco chute. Interessante, infelizmente, nem infelizmente, mas essa área de redes neurais, essa área de deep learning, o número de neurônios que você usa e o número de layers é um pouco chutado. É meio de experiência. Existem algumas regras, né, que vai pela experiência de cada um. Aí você vai, não, puxa vida, eu estou fazendo um modelo, dependendo do número de pixels que eu tenho na minha foto para me classificar, é questão da experiência. Então, por isso que essa é uma área que um aprende com o outro, né? A gente aprende, eles falam que é nas costas dos gigantes. Isso é bacana isso, porque vocês estão aprendendo comigo, eu aprendi com outras pessoas e assim por diante, quer dizer, e vocês vão ensinar outros, e vão criar seus modelos, e outra pessoa vai usar o modelo, vai, puxa vida, né? Pô, o Matheus fez um modelo legal, pô, republicou, bolou lá no GitHub dele lá um modelo que, pô, fez um negócio super bacana, ele descobriu uma maneira de interligar os neurônios lá e saiu bacana. Puxa, gastou menos neurônio, menos tempo, pô, beleza, virou o Matheus Lex, né? Então, quer dizer, e aí perceberam, e outra pessoa vai usar esse modelo e assim por diante. Tá? Então é muito isso. Bacana. Quer ver? A gente pode, inclusive, dar uma olhada nos pesos. Ó. Eu peguei esse modelo aqui e fui olhar os pesos aqui. O que é isso aqui? Ó? Vou fazer mais bonitinho aqui. Ó, isso aqui, ó, eu mandei modelo.getPesos, né? Model. O model ponto aqui eu tenho um monte, eu tenho um monte de coisa. Uma delas, né, é o get weights, né, que eu consigo ver os pesos. Peso 0,24. Na verdade, esse aqui eu tenho esse array é um array de 2. Ele tem dois valores, não, um array de 2 valores. Então eu tenho o primeiro valor aqui, ó, o valor model.get para o valor 0. É o meu W e o meu valor é 1. Então, o W é 0,24 e o 0. Pessoal, por que é 0,24? E por que o B é 0? Quem me chuta? Quer ver? Vou fazer outra coisa aqui. Vou executar isso aqui de novo. Vou executar isso aqui de novo. Vou executar isso aqui de novo. Não mudou nada, né? Vou executar isso aqui de novo. Ih, foi para 0,66 agora, não é mais 0,24. E o B ficou 0. O que está acontecendo aqui? Ele está chutando? Está chutando. Totalmente aleatório. Você pode forçar, tá? Eu podia chegar aqui no modelo, quando definir o modelo aqui em cima, né? Fui compilar e tal. O modelo, ó, eu quero que o W seja 0. Perceberam? Eu quero que todos sejam 0. Eu quero que todos sejam não sei o quê. Se você não fala nada, ele chuta um valor. É um valor randômico. Na verdade, ele dá uma olhadinha nos dados. Como ele já sabe, né, nesse ponto aqui, ele sabe o X e o Y e tal, ele pode dar uma olhadinha e chutar. Mas, em princípio, é totalmente aleatório. Tá? Então, ele chutou. Cada vez que você executar lá em cima, ele está mudando. Mas até aí, beleza. Né? Apesar que
Às vezes, dependendo do valor que você chutar no início, você pode chegar mais próximo ou menos próximo de onde você está querendo, mas aí não tem jeito de saber. Aí também vai de experiência, puxa, não, olha, nesse tipo de programa e projeto, talvez é melhor começar com zero. Eu confesso, eu nunca fiz isso, tá? Eu sempre fui aleatório em todos os projetos que eu fiz. Mas eu já vi casos muito específicos, que aí o cara vê que se ele chegou lá, pô, eu tô vendo, classificando células cancerígenas. Aí eu fui lá descobrir, cara, com a precisão de 0,92. E aí, quando ele fez os pesos iniciais de uma certa maneira, puxa vida, a probabilidade passou de 0,92 para 0,93. Poxa, significa que eu consigo detectar câncer melhor, com menos erros. Vale a pena. Perceberam? Então, tudo vai depender do que você está usando. No nosso caso, que nós estamos pegando, vamos ter que fazer tanto, né? Vamos mudar esses caras que são tudo float, aqui 0, 6, 6. Lembra que eu comentei numa aula, 3 aulas atrás? Nós vamos trabalhar com o valor inteiro na prática depois. Eu calculo isso aí tudo usando float, os parâmetros, mas na hora do vamos ver, eu vou transformar tudo isso aí para inteiro. Sei lá, isso aí vai ser 66. Perceberam? Algo assim. Vou usar de 0 a 256, vou usar 8 bits. Então, quer dizer, a gente vai, para nossa aplicação não é tão importante, mas para vocês saberem. Então, o que eu estou fazendo aqui, eu chutei o programa, o TensorFlow chutou. Vou treinar esse careta. Olha lá. Treinar. Eu fiz uma coisinha diferente, que eu vou mostrar depois para vocês por quê. Eu vou quando você treina o modelo, a cada rodada, a cada vez que ele passa, ele vai fazer 500 vezes, tá? A cada vez que ele vai calcular aqui, ele vai calculando a perda, certo? O que eu vou fazer é o seguinte, essa perda, eu vou mandar, deixa eu ver se mostra aqui, acho que em algum lugar talvez ele até mostre aqui, mas tudo bem. Ele vai retornar, é como uma função, né? Isso aqui é uma funçãozinha que ele vai executar isso aqui. Na verdade, o que ele vai fazer? Ele está pegando os X, os Y e está fazendo mais ou menos o que a gente fez lá em Python, né? Ele está chutando o valor, pegando esse primeiro valor de WI e B, está chutando, está calculando o erro. Ah, deu diferente. Ele vai usar o SGD lá, o gradient descent, vai mudar um pouquinho, calcula a derivada para calcular um pouquinho, e vai calculando. Então, a cada passada que ele acha um erro. E aí ele devolve para nós esse erro. Então o que eu estou fazendo? Eu estou guardando isso aqui nesse history. Essa variável history, ela vai me guardar para chamar o que eu quiser, tá? O history é que o modelo tem uma variável dentro dela que chama history, e eu vou guardar isso num outro history externo, para mim poder usar isso daí depois para fazer um gráfico. Adoro gráfico, eu sou muito visual. Você olhando aqui, dá para a gente ver, mas vendo é mais fácil. Legal. Pessoal, vou executar esse negócio. Olha lá. Olha lá, ele está fazendo rapidinho, olha lá, alguns milissegundos, olha lá, ele está indo 400, 500, tá? E ele está, então, vindo, e chegou aqui, pum, caiu. Legal, vou fazer a mesma coisa, ó. Olha só, vou pegar a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, 500 epoques antes, ó, vou pegar esse que eu mandei imprimir aqui, lembra? 0,66 e 0, né? Vamos lá. Olha lá, depois que ele rodou 500 vezes esse troço. Vamos lá. Olha lá. Mandei calcular de novo. Agora é o mesmo, ó, é o mesmo model.getWeight0 1. Lembra lá que a gente fez em cima? Olha só, gente. Ele chegou num WI igual a 1,9976. Quanto que é o teórico? 2. E o Bzinho ele achou menos 0,9927, que deveria ser menos 1. Então, na verdade, você fala, poxa vida, não cheguei, não vou zerar, não é 0,0. Mas essa é a realidade de qualquer modelo de inteligência artificial, tá, gente? Qualquer modelo de machine learning, tá certo? Vai ser sempre assim. Vocês viram? Olha, ele rodou 500 vezes, mas olha que bacana. E chegou muito pertinho do que a gente viu. Vamos testar. Olha lá. Testei, ó. 18,98394. Beleza? Perceberam? Testei o modelinho. Aqui, ó. O history é um dicionário. Tá? Ele guardou o tal do loss lá. O que eu fiz aqui, ó? Mandei plot history.history loss, porque é um
e mandei imprimir, só para a gente ver. Olha lá. Porque fica difícil, a gente olha aqui, fica difícil, dá para você ver, né? Ele vai caindo e tal, 3 ou menos 5, tá vendo? Ele tá caindo, né? Tá ficando menorzinho. Mas aqui fica muito melhor. Na prática, gente, é assim que a gente vai usar, vai ser o que a gente vai fazer na prática, tá? A gente vai fazer... Sim, senhor. Rapidinho, o senhor falou, né, que ele chega no valor aproximado, tipo 1,99 em vez de 2. Isso. Quando a gente vai usar o TensorFlow Lite, o senhor falou que geralmente não usa ponto flutuante, né? Isso. Então, por exemplo, se a gente fosse usar um modelo que precisasse de um peso de 1,95 para funcionar, se a gente fosse passar ele para um microcontrolador, ele ia arredondar para 2 e aí ia, tipo... Não. Na verdade... Não, na verdade, que ele vai fazer, na verdade, ele vai ver o rango e vai botar vai usar os 258 bits dele, né? Para fazer a distribuição, mais ou menos, dos modelos. Ele vai, internamente, ele usa. Você não vai perder tanto assim. Mas ele vai conseguir diferenciar. Se um W é 1.9976 e o outro é 1.9982, por exemplo, ele pegou os 3 últimos dígitos, comparou, separou que era igual. Quer dizer, aí é todo um mecanismo interno. É muito mais complexo que isso, mas que você perde um pouquinho. Eu vou perder? Vou perder. Então, na verdade, pode acontecer que eu vou ter lá vou usar um modelo que tenha muitas camadas, etc. Eu vou ter um W que teoricamente seria aqui 1.997, o outro W que é 1.98, aí pode ser que ele vai dizer que é igual. Tá? Entendi. A tua ideia é mais ou menos isso mesmo, mas não é bem arredondamento. Ele tem uns outros mecanismos. Eu nem me lembro mais como é que ele faz. Eu até vi, mas já não me lembro. Tá? Mas deu para ver que legal, gente? Que bacana isso aqui? Né? Deu para entender? O que vocês... Né? Tá vendo? Ó, né? Eu vou... tá no finalzinho da aula. Deixa eu falar uma coisa. Eu vou deixar para vocês... Quer ver? Deixa eu... Eu tinha feito... Eu vou deixar... Vou deixar isso para vocês, mas... Quer ver? Deixa eu subir um outro... Só para fazer uma mostração rapidinho, não vou executar, não. Deixa eu ver se está executado, senão. Eu vou aqui, depois vocês vão executar, eu quero que vocês explorem cada uma das epochs. Eu vou usar um negócio chamado callback. É um pouquinho mais enroladinho, mas quer ver? Eu vou puxar o dataset, tá certo? Eu vou fazer a minha arquitetura, né? Não vai mudar nada, é tudo igual, tudo igual. A hora que eu for treinar, aqui, antes de fazer o model fit, além dos valores de entrada e das epochs, eu vou chamar esse tal de callback aqui, ó. Callback, tá vendo? Ó? 2 coisas eu vou fazer. E aqui eu chamei um verbose 0, para ele, na hora que executar, para ele não ficar todas aquelas linhas, ele não vai mostrar, tá? Então, se você põe 1 ou 2, ele vai dar aquelas linhas, como eu não pus nada na versão anterior, ele entendeu, o default dele é verbose 1, a cada linha ele diz os valores dos erros lá, né? E o tempo que ele leva. Se eu botar 2, ele dá mais informação. Se eu ponho 0, ele não dá informação nenhuma, ele fica rodando, tá? E esse callback aqui, na verdade, o que eu estou fazendo é o seguinte, ó. Criei uma lista que eu chamei de predictions, e a cada vez que eu rodei aqui, ó, eu disse que, ó, a cada vez que o epoch termine, a cada ciclo, né, a cada interação, eu quero pegar o valor do X que ele... Vou guardar aqueles Y... Lembra o Y chapéu que a gente fez no outro programa? Eu mandei ele guardar aqui. Nesses prediction aqui, ó. Prediction append. É o Y chapéu, aquilo que a gente fez em Python, tá? Aí eu vou fazer o history. Ó, fiz aqui, ele vai dar igualzinho. A mesma coisa, né? Calculei, ó, que legal. Testei, mesma coisa, né? Só que aí, olha o que eu fiz aqui. Eu olhei lá o predict, ó, né? Aqui é o predict. E o que eu fiz? Eu fui olhando para cada um desses caras aqui, ó. Eu peguei o predictions e posso pegar cada uma delas. Eu tenho 500, lembra? Eu tenho de 0 a 50, né? Eu posso pegar, como é que era o resultado da epoch 1? Como é que é a epoch 5? Como é que é a epoch 100? Tá certo? Ó, aqui eu mandei fazer a epoch 1, a 10, a 25, a 50 e a 100. Olha lá. É exatamente aquilo que nós fizemos em Python. Perceberam que legal? Né? Eu começo, só para vocês terem, é legal, para vocês brincarem um pouco em casa, né? Eu peguei aquilo que a gente fez em Python e coloquei aqui,
De novo, ó, é o mesmo programa, defini, calculei, né? Vim aqui, só botei o callback, que eu guardei aqui, então, os meus erros. E depois eu vim aqui e plotei os erros. Tá bom? E aí? Beleza? Marcelo, tem uma dúvida. Então, deixa eu determinar aqui. Não, acho que eu paro aqui. Pode falar. Tem algum jeito de eu saber quantos passos eu preciso? De uma certa maneira é chute, mas vocês vão ver, vai ser muito comum quando vocês, quando a gente vai ver, até na próxima aula a gente vai fazer, por exemplo, a gente vai ver que os nossos dados, quando a gente pega, não esse, porque isso aí era um neurônio, né? Mas, por exemplo, quando nós formos fazer, na próxima aula nós vamos fazer uma classificação nós vamos usar, por exemplo, manuscrito, né? Uma fotinho, imagens de números manuscritos, que é muito comum, se usa muito isso para usar para benchmark. Existe um dataset, nós vamos usar um dataset com 60 mil números escritos à mão. O pessoal capturou num monte de lugar, fizeram umas imagenzinhas de 28. E aí lá, quando a gente vai graficar a perda, né, ou a accuracy, que é o contrário, né? Perda é isso aqui, o accuracy seria quando você fosse subindo, né? Pode acontecer de eu perceber que o meu accuracy, né? O meu accuracy, que deveria, vamos supor, sempre subindo, cada vez mais. Quanto mais epoca eu vou fazendo, ele vai indo, de repente ele começa a fazer isso aqui, ó. Tá? Ele começa a cair. Né? Não porque eu faço isso quando eu separo eu treino com um grupo eu vou treinar com um grupo de dados e eu vou fazer uma validação durante as épocas aqui, com um grupo, vou separar uma parte dos dados para fazer validação e vou testar a cada rodada. A hora que eu faço isso, mesmo que ele está treinando, porque quando ele treina, ele está treinando com um dado que ele conhece, né? Esse dado é conhecido, tá? Né? E aí esse dado conhecido, ele conhece muito. Quando eu começo por um dado que ele não conhece, o meu erro começa a aumentar. Se o erro começa a aumentar, eu falo, opa, tem uma coisa que a gente chama de overfitting. Ele está ficando super, aquele modelo está ficando perfeito para aquilo que eu estou fazendo. E quando está muito perfeito para aquilo que eu estou treinando para os dados, e nós vamos falar muito na próxima aula, que é esse overfitting, quando eu ponho um dado novo, ele não consegue descobrir o dado novo. Tá certo? Então, eu falo, opa, o que eu vou fazer? Vou parar. Então, suponha que você está fazendo. Suponha que esse gráfico do erro. Vamos pegar não é bem esse gráfico, mas é parecido. Eu estou baixando. Chegou em 300 epocas aqui, o erro começou a subir. Aí você fala, epa, fiz muito. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar parar no 300. Então, o que eu faço? Eu mando fazer até o 500, só que aí eu uso, inclusive isso que a gente usou aqui, eu uso um callback. Eu falo, ó, em vez de fazer ali do callback só agora, eu falo, ó, se o meu erro começar a subir, né, eu corto ele, entendeu? Com isso eu não faço overfit. Vou fazer só, então para não arriscar, vou fazer com 10, esse que eu fiz agora, eu fiz com 10. O gráfico nosso o erro vai ficar muito lá em cima, pô, tá faltando, percebe? Então, em teoria, quanto mais epochs eu faço, melhor fica. Mas você corre o risco de dar um overfitting. Se eu faço pouco, eu tenho underfitting. De novo, tentativa e erro, usando os gráficos de saída para você analisar qual é o momento preciso. E algumas coisas. Aí nós vamos aprender outras técnicas. Por exemplo, eu vou desligar alguns neurônios. É comum. Porque como cada vez eu passo, certo? Ele vem, deu um erro. Aí eu faço um backpropagation e começo a refazer de novo para calcular novos Ws. Para sacanear um pouco, o que eu faço? A cada vez que ele passa, eu mando apagar uns neurônios, para não ser os mesmos neurônios. Com isso, ele se bagunça um pouco. É como se fosse... o resultado fica diferente no meio da rede. Parece bobo, mas é coisa que na prática o pessoal percebeu que se ele apagasse alguns neurônios, ele faz menos overfitting. Então, legal, então eu consigo controlar. Aí vão ser técnicas que você vai aprendendo a colocar que vai melhorar, né?
o teu coisa. Mas voltando ao início, para a tua pergunta original, é um pouco chute. Entendi. Só É uma resposta longa, mas é mais ou menos isso mesmo, porque não existe não é científico, é um pouco tentativa e erro. Calcular, né? Certinho. Não é uma fórmula, não tem. Entendi. É mais prática mesmo, e tem macetes. Macete também é feio dizer, mas é que maneiras de você dizer qual que é o melhor. Né? Tá bom? Tá bom. Obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, gente? Já deu horário, né? Pessoal, eu vou mandar um quiz para vocês. Eu vou pedir para vocês fazerem, olha, vocês vão pegar hoje ainda, vocês vão receber as apresentações e receber eu vou passar os 2 notebooks, esses 3 notebooks que a gente fez hoje, né? Aí vocês façam de novo. Alguém já acompanhou, legal. Se não acompanharam, não se preocupe, mas façam. Entra no Colab, executa o notebook, vê que dúvida que vocês têm, me escreve. Pô, professor, eu pensei que eu tinha entendido, mas por que você usou esse negócio aqui mesmo? Por que... E mesmo de Python, tá? Por que tá aquele negócio do plot? Eu procurei fazer umas funçõezinhas de graficar, repetindo o que a gente fez na aula anterior, né? Para vocês irem se acostumando, para quem não tinha usado o Python ainda. Vocês viram que bacana? É fácil você usar o Python como suporte para você usar para qualquer coisa. Então é muito legal. E quanto mais vocês vão usar, vocês vão ver que fica muito fácil usar isso aí, usar o Python, né? Eu vou passar os 3 notebooks que a gente passou hoje aqui, vocês refaçam eles. Eu vou pedir para vocês fazerem um 4º notebook, fazendo umas experiências, por exemplo, criando um MyLayer 1, MyLayer 2 e olhando o que acontece com os Wzinhos com mais neurônio. Só para vocês terem uma noção. Porque na outra aula a gente já vai trabalhar com mais de um layer, com vários neurônios por layer e mais de um layer, e fazendo classificação de imagem. Que aí, daí para frente, o mundo acabou. Beleza? Obrigado, gente. Pessoal,